Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui finalmente para conversarmos sobre a primeira parte de O Senhor dos Anéis para o nosso projeto de leitura aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre a Sociedade do Anel do Tolkien. A Sociedade do Anel, então, é a primeira parte de uma história que na verdade foi concebida inicialmente como um único livro. Então Tolkien, logo depois que ele publicou O Hobbit, os editores pediram para que ele então escrevesse mais histórias de Hobbit, etc. Ele já estava escrevendo então as histórias que hoje compõem o Silmarillion, carinhosamente chamamos de o Antigo Testamento da Terra-média. E por conta do sucesso do Hobbit, o Tolkien ficou nessa incumbência de escrever mais livros sobre Hobbit. Tolkien era um homem muito letrado, ele era professor de Oxford, ele conhecia muitas línguas, era apaixonado por línguas e também por mitologia. Então Tolkien tinha esse desejo de também escrever uma mitologia para a Inglaterra, porque ele achava que, em comparação com outros países, a Inglaterra não tinha sua própria mitologia. Então ele tinha esse desejo muito grande de escrever a própria mitologia da Inglaterra. Então ele começou a descrever esse mundo da Terra-média. Então quando a Cidade do Anel começou a ser concebida, a Terra-média já existia. E aí então ele aproveitou todo aquele material que ele já tinha escrito para então começar a escrever O Senhor dos Anéis. Tolkien publicou então O Hobbit em 1937, mas a primeira parte do Senhor dos Anéis só ia sair então em 1954. Até porque o Tolkien, a ideia dele, né, quando ele terminou a sua obra e apresentou para o seu editor, ele falou, tá aqui, é um livro só. Mas o editor viu que o livro era muito grande, né, ia ser inviável para a época publicar um calhamaço em uma única peça. Né? Então o editor resolveu dividir a história em 3 partes. Por isso que hoje existe essa divisão que nós temos, que não foi pensada originalmente por Tolkien. Na verdade foi uma divisão dos editores, que ficou A Sociedade do Anel, livro 1 e 2, As Duas Torres, livro 3 e 4, e O Retorno do Rei, livros 5 e 6. Tolkien também utilizou muito da sua própria experiência na Primeira Guerra para compor então o conflito principal aqui em O Senhor dos Anéis, que é justamente a Guerra do Anel, que está se formando aqui, principalmente na primeira parte e na segunda parte, que vai só ser concluída lá na terceira parte, em O Retorno do Rei. Inclusive, a respeito ainda sobre essa divisão em 3 partes de O Senhor dos Anéis, essa trilogia, sendo que o próprio Tolkien nem gostava muito de usar o termo trilogia, né, porque ele falava, então, mas é um livro só, é uma história só, não é uma trilogia, né? Enfim, polêmicas à parte, mas ele não gostou muito do título da última parte, que é o Retorno do Rei, porque praticamente é um spoiler do que vai acontecer no livro, né? Então ele achava que estava entregando demais a história com esse título, e ele tinha sugerido até para os editores colocarem o título como A Guerra do Anel, mas os editores não gostaram também, e ficou mesmo O Retorno do Rei. Enfim, eu acho que O Retorno do Rei é um título bacana, A Guerra do Anel também é um título bacana, então para mim tanto faz. O que acontece aqui em O Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é basicamente uma continuação direta do Hobbit. Durante os eventos do Hobbit, durante a viagem do Bilbo, em dado momento ele se perde ali, ele acaba se perdendo da comitiva que está fazendo essa viagem ali para a Montanha Solitária. E no meio do caminho, né, ele estava preso, ali tinha uma espécie de montanha, um lugar bem escuro e difícil de se localizar. E nesse lugar ele encontra uma criatura chamada Gollum, que até então era só uma criatura ali da Terra-média, ele não era um hobbit, né, distante, um parente distante ali dos hobbits do condado, que tinha sido dominado pelo anel e acabou se tornando essa criatura. Não, isso é uma coisa que o Tolkien concebeu depois. Inclusive, ele teve que fazer algumas alterações no Hobbit, nesse capítulo do Hobbit chamado Charadas no Escuro, quando ele ia publicar O Senhor dos Anéis, para que não tivesse um erro de continuidade, para que então a história contada em O Senhor dos Anéis fizesse sentido, né, com a história que aconteceu no Hobbit. O Bilbo encontra essa criatura Gollum, que a gente descobre depois que foi um Hobbit também, e eles fazem uma brincadeira ali de charadas no escuro. Em dado momento, o Bilbo então ele acha esse anel que era do Gollum, pertencia a esse Gollum, e aí ele consegue enganar o Gollum e foge junto com o anel e leva o anel para o condado. Nisso, a história do Hobbit acaba, só que, entrando aqui já na Sociedade do Anel, o Bilbo já está mais velho, passou-se basicamente 60 anos desde a história ali de O Hobbit. E aí a gente reencontra o Bilbo aqui de novo no condado, preparando a sua festa de aniversário de 111 anos. Eu acho que é 111 anos, gente. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que é. Então, o Bilbo não teve filhos, mas ele acabou trazendo, então,
o seu sobrinho, o Frodo, para morar junto com ele e ser o seu herdeiro ali de toda a propriedade do bolseiro. É muito curioso o Tolkien ter tido essa ideia de ter um sobrinho do Bilbo para continuar a história, porque inicialmente, quando ele estava escrevendo O Senhor dos Anéis, ele pensou em usar de novo o Bilbo. Então, o Bilbo continuar nas aventuras e viver aqui a aventura que o Frodo viveria. Mas ele achou assim que, pelo tom do livro, pelo tom do Senhor dos Anéis ser um tom mais sério, até um pouco mais assustador em alguns momentos, mais trágico também, a gente percebeu, quem leu a primeira parte percebe que já acontece aqui algumas tragédias no meio do caminho, diferente do Hobbit, que é uma história um pouco mais alegre, mais voltada para o público infanto-juvenil mesmo. Ele não achou bacana, né, utilizar o Bilbo para essa história um pouco mais séria que é aqui O Senhor dos Anéis. E aí ele pensou, bom, eu posso colocar o filho do Bilbo. Então quem pensou, poxa, mas se eu colocar um filho do Bilbo para fazer isso, como é que eu vou convencer o leitor de que o Bilbo deixou esse filho partir para uma viagem muito perigosa, né? Que eles estão aqui indo a Mordor, né? Para a Montanha da Perdição. E aí Tolkien, com esse conhecimento maravilhoso que ele tem de mitologia, não colocou o filho, não criou um filho para o Bilbo, mas acabou criando um sobrinho, que é muito comum na mitologia, que os sobrinhos acabam herdando ali alguma missão dos seus tios. E não somente isso, mas os próprios bolseiros, né, tanto o Bilbo quanto o Frodo, eles são considerados ali no condado, aqui eu já entro na história, né, propriamente dita, eles já são considerados no condado hobbits bem estranhos, hobbits bem esquisitãos mesmo, assim, bem fora da curva. A gente percebe que os hobbits parece aqueles ingleses da era vitoriana em alguns momentos, que, né, gostam tudo certinho, tudo muito bem educado, tudo limpinho, maravilhoso. Enquanto que os bolseiros têm umas coisas esquisitas ali com eles, né? Os bolseiros ali na comunidade do condado, eles eram considerados um povo estranho, um povo fora do comum. Tem até uma cena bem no comecinho aqui do Senhor dos Anéis, em que a gente vê o Sam conversando com o Ruivão, Tony Ruivão, uma coisa assim, é um hobbit lá também. E o Sam falando que, eu gostaria de ver elfos, eu nunca vi elfos, eu sei que o Sr. Bilbo viu elfos, né, e o Sam, ele era praticamente o jardineiro ali, do Frodo e do Bilbo, né, e aí o outro hobbit lá, o Ivan lá das quantas, começa a zoar o Sam, falar, você é muito besta, ficar acreditando nessas histórias, etc. Isso é tudo história da carochinha, etc e tal, mas aí, dado momento, lá nas Duas Torres, que eu já estou lendo, inclusive, tem uma parte que o Aragorn encontra, né, o povo de Rohan, e o povo de Rohan fala a mesma coisa dos hobbits, né? Fala assim, mas como assim hobbit? Né? Isso não é uma lenda para crianças, né? Então, assim, é engraçado a gente pensar isso, porque os hobbits veem os elfos e outras criaturas fora do condado apenas como lendas, e eles também são vistos como lendas por outros povos da Terra-média. Então, o Tolkien ele brinca muito a respeito disso, né? Dessa questão do que é fantasia e do que não é, dessa questão da magia também na Terra-média, como ela é utilizada. A magia na comunidade dos hobbits, no condado, é algo que é visto com receio, com medo, não é algo maravilhoso. Tanto que quando o Gandalf chega para visitar o Bilbo e participar da festa, né, de aniversário dele, os outros hobbits ficam tudo cochichando, falando assim, vai lá o mago lá, louco, lá com aquelas firulas que ele faz ali, assustando a gente, etc. Então, assim, os hobbits são aquele povo que não quer saber, né, eles não querem confusão, não querem se meter em briga, não querem saber de grandes missões, magia, nada disso. Elfos, imagina, né? Eles querem viver em paz e que os deixem em paz. Mas é interessante pensar que os hobbits realmente só vão ter um papel importante na Terra-média a partir da Guerra do Anel, né? Porque lá no Silmarillion, lá nas Histórias Inacabadas, eles mal são citados, né? Isso também reflete, né, que os hobbits foram criados depois pelo Tolkien, né? Então, enquanto ele estava criando as histórias do Silmarillion, né, os hobbits ainda não existiam, né? Eles passaram a existir a partir do livro O Hobbit mesmo. E, então tem essa festa de aniversário, o Bilbo chama todo mundo lá e faz aquele discurso todo e, enfim, acaba ofendendo um monte de gente, seus parentes lá. E tem uns parentes também bem que atazana ele a vida toda, querendo comprar bolsão. E aí ele some, ele pega o anel, coloca no dedo e puf, sumiu. E nisso o Gandalf já tá desconfiando desse anel há muito tempo, desde quando o Bilbo voltou da viagem com os anões. Só que o Gandalf, ele não sabia ainda exatamente o que era aquele anel, eu não tinha certeza o que era aquilo, né? E ele passou muito tempo procurando, tentando entender o que se tratava aquele anel. E o que deixa o Gandalf mais assim
preocupado com essa questão do anel é porque o Bilbo fica muito estranho com ele, principalmente quando ele tá lá arrumando as coisas dele para partir, para ir embora, né, e deixar o condado, e o Bilbo não consegue se desfazer do anel. Não somente isso, mas como também ele mentiu pro Gandalf, né, quando ele voltou da viagem lá com os anões lá no Hobbit. Ele não contou a verdade pro Gandalf a respeito daquele anel, né? Ele só contou a história realmente do que aconteceu, como que o anel chegou até ele, como que ele enganou o Gollum, né, muito mais pra frente, depois que o Gandalf pressionou ele bastante. Então, assim, tinha uma coisa muito estranha naquele anel, mas o Gandalf não tinha certeza o que era. E ele estava começando a investigar esse assunto, e por isso ele pede que o anel fique no condado para que o Frodo tome de conta, mas ele fala, não põe esse negócio, só guarda esse negócio com você, né? Ele fala pro Frodo, mas não usa esse negócio, porque esse negócio é perigoso. E assim, o próprio Bilbo também parecia viver mais tempo do que um hobbit comum, né? Então, os personagens aqui, principalmente alguns humanos também, eles vivem mais tempo do que a gente está acostumado a ver, né? Que um ser humano normal viveria, inclusive os próprios hobbits. Mas o Bilbo era uma coisa incrível, ele estava com 100 e poucos anos, mas assim, a aparência dele era muito jovem ainda, né? De 60, né, vamos dizer. Então, isso também fazia com que o Gandalf ficasse muito desconfiado. Então, antes de nós seguirmos aqui com a história, a viagem do Frodo até Valfenda, a formação da sociedade, toda a jornada deles ali pelos lugares desconhecidos da Terra-média até então para eles, né, para os hobbits, eu vou tentar resumir para vocês agora de onde, na verdade, vem esse anel. Então, o que acontece? Sauron, ele era, então, uma espécie de... Ele era uma entidade, vamos dizer assim. Ele era um Maia, que era um povo, assim, meio que parente ali dos Valar, né, que eram criaturas que foram criadas por Eru e Ilúvatar. O deus é da mitologia do Tolkien, certo? E ele era muito poderoso, muito sábio, só que ele caiu nas garras do Melkor. E aí teve toda a briga dos Valar, dos elfos com Melkor lá na Segunda Era. Enfim, isso não convém agora. O que sabemos é que Melkor acabou sendo preso e perdeu, né, suas forças ali na Terra-média, ficando somente o seu general, vamos dizer assim, o seu braço direito, Sauron. Sauron, então, sendo este Maia, sendo essa entidade, ele acaba, então, enganando os elfos. Ele bola um plano para que os elfos caíssem, então, nas suas garras. O que ele planeja lá na Segunda Era? Isso na Segunda Era foi séculos antes do que acontece aqui em O Senhor dos Anéis, que se passa na Terceira Era da Terra-média, tá? Então, a gente tem a Primeira Era, que foi a Era da criação da Terra-média, né? A Segunda Era, que é onde se passa essa história que eu estou contando para vocês. E tem, então, a Terceira Era, que é onde se passa a história aqui de O Senhor dos Anéis. Inclusive, só, né, como curiosidade também, quando acaba aqui a Terceira Era, logo depois do fim da Guerra do Anel, que a gente vai ver lá no Retorno do Rei, começa, então, a Quarta Era da Terra-média, tá? Uma curiosidade aí sobre a mitologia do Tolkien, como funciona. Então, lá na Segunda Era, o Sauron bolou um plano para enganar os elfos, os homens e os anões, né, os povos livres da Terra-média. Ele, então, se disfarçou de uma entidade muito benevolente, muito sábia, chamada Anatar. Outra vez, eu não sei falar Sindarin, Quenya, então eu vou falar aqui do meu jeito, mas vocês podem depois me corrigir nos comentários, tá? E aí, ele acabou, então, disfarçado como Anatar, ele enganou os elfos, né, influenciou os elfos a construírem anéis de poder, né, e nesses anéis, o que ele falou para os elfos, né, ganhando a confiança deles? Esses anéis foram feitos para curar, né, anéis de sabedoria, para ajudar a Terra-média, fazer com que a Terra-média prosperasse, né. Então, a ideia desses anéis era curar, construir e compreender. Isso também é citado aqui no Conselho de Elrond, tá? Que é onde é contado também essa história dos anéis, que é contado de forma bem resumida a história dos anéis. Foram feitos 19 anéis, mas Sauron, às escondidas, né, meio que traindo realmente ali os elfos, forjou um anel governante. Esse anel governante iria dominar todos os outros anéis que foram feitos. Assim, o Sauron roubou esses anéis que os elfos tinham criado. Desses anéis que ele roubou, ele entregou 7 para os anões e 9 para os homens. Os outros 3 anéis dos elfos, os próprios elfos, quando souberam que foram traídos por Sauron / Anatar, eles acabaram então escondendo esses anéis. Então, quando a gente começa a história do Senhor dos Anéis aqui,
praticamente quase todos os anéis do poder foram destruídos, exceto os 3 anéis élficos. E esses 3 anéis élficos estavam guardados com Galadriel, né, a senhora de Lothlórien, o Elrond e o próprio Gandalf. Os outros 9 que foram dados aos homens de Númenor, né, aos homens númenorianos, esses homens acabaram sendo dominados pelo Anel e se tornaram uma espécie de entidades também, né, chamados de espectros do Anel, ou os Nazgûl, né, que são, então, esses cavaleiros que vão começar a perseguir, né, o Frodo, o Merry, o Sam e o Pippin durante a viagem deles até Valfenda. E mais pra frente também eles vão continuar aparecendo na história. E uma outra curiosidade a respeito dos anéis, né, aqueles anéis que foram dados aos anões, esses anéis não surtiram efeito nos anões daquilo que o Sauron esperava. Ele esperava conseguir dominar os anões. Os anéis acabaram mais que aumentando a ganância dos anões por poder e por riqueza. E isso é importante lembrar, porque é o que aconteceu lá em Moria, quando eles chegam, né, nas montanhas de Carádaras, né, e quase que não conseguem passar dali, e aí são obrigados então a atravessarem o caminho por Moria, e eles encontram um lugar destruído, né, aquela cidade, né, que na verdade antes era uma cidade de anões, uma cidade muito próspera, mas que por conta da ganância dos anões, depois de tanto ficar procurando riqueza, eles despertaram então o Balrog. Então, retomando ao começo da história, então o Gandalf vai embora, o Bilbo também, e aí o Frodo fica cuidando de Bolsão e ali vivendo a vida dele. Passa mais ou menos ali uns 17 anos, desde a festa do Bilbo até o retorno do Gandalf para Bolsão, com a informação de que sim, aquele anel que estava guardado com Bilbo, que agora estava com Frodo, era realmente um anel, o anel governante, o anel feito por Sauron. Aí, meu amigo, para falar o português claro, lascou-se tudo. O Frodo ia ter que sair do condado para destruir esse anel, né? Então, até esse momento, eu acho que o Frodo ainda não entendia muito bem a dimensão do problema que estava na mão dele. Eu acho que ele só vai começar a entender realmente mais pro final aqui dessa primeira parte da Cidade do Anel, pelo menos na minha opinião, que quando ele vê, né, o anel tentando o Boromir e o Boromir tentando roubar o anel dele, ele começa a sentir realmente o problemão gigante que estava nas costas dele com essa herança que ele recebeu do Bilbo. Que bela herança, né? Mas é interessante essa questão do anel, porque esse anel, mesmo sendo um anel governante, a magia aqui, presente no Senhor dos Anéis, ainda é sutil. Então, o único efeito que ele fez no Bilbo foi deixar ele um pouco estranho, deixar ele ganancioso e deixar ele invisível para quem o coloca, né? No caso, essa invisibilidade, engraçado pensar, porque o Frodo, ele começa então a enxergar as coisas de uma outra forma, né? É como se ele fica invisível para as pessoas que estão ao redor dele, mas ele fica visível para outras coisas, né? Para outras coisas malignas, principalmente. Então, quando ele é ferido em uma parte da viagem ali, logo depois de Valfenda, não lembro se foi antes ou depois de Valfenda, mas ele é ferido ali por um dos Nazgûl, e ele começa a enxergar melhor esse Nazgûl, né? Enquanto que para os outros, aqueles cavaleiros eram apenas sombras, né? Conforme vai passando o tempo, e conforme o Frodo vai usando o anel, quando não deveria usar o anel, ele começa a enxergar então mais nitidamente esses espectros e outras coisas ruins também que até então ele não enxergava. Então essa questão do anel e toda a magia em volta do anel é extremamente sutil. Não é uma coisa muito óbvia, não é como em Harry Potter, né? Que você fala uma palavra e faz um feitiço, sai um filetinho verde. Não, assim, nada contra Harry Potter, tá, gente? Eu até curto, mas eu gosto muito mais dessa ideia aqui em O Senhor dos Anéis, como a magia é tratada, né? Dessa forma mais sutil, e eu acho até mais perigosa até, porque a influência do anel é uma influência que eu vejo que é uma influência na alma da pessoa que está usando. Então ele começa a tentar aquela pessoa naquilo que é praticamente o tendão de Aquiles, né? E a gente vê isso claramente com o Boromir. O Boromir, desde o Conselho de Elrond, eu já sentia que o Boromir não estava assim tão animado para destruir um anel, né? Eu já desconfiava assim, mesmo já tendo lido outras vezes, etc. Mas eu sentia que ele não queria destruir um anel. Ele queria levar um anel para Gondor, né? Que Gondor estava ali na pior, estava sofrendo ameaça de ataque, estava com um exército super fraco. Se tivesse uma guerra, ela não ia aguentar.
né? Achava que o anel ia trazer prosperidade, o mesmo erro de Isildur. Isildur, né, que era um dos homens Númenóreanos, durante a Guerra da Última Aliança, que também aconteceu na Segunda Era, né, que os homens e os elfos se uniram contra o Sauron, né, ele acabou tirando da mão de Sauron um anel, praticamente decepou a mão dele para pegar um anel. Só que o Isildur, em vez de destruir o anel, de levar o anel para ser destruído na Montanha da Perdição, não. E o Isildur queria ficar com o anel para ele, né? Tanto que eu acho que no filme, no prólogo do filme, isso mostra essa cena, né? Tá lá o Elrond, né? E ele, quando ele vê que o Isildur pegou um anel governante, ele fala: meu, pega esse negócio e vamos destruir, vamos comigo, eu vou ali com você, eu te ajudo, a gente tem que destruir esse troço, né? Porque esse troço é a fonte de poder dele. Mas vejam, né? Olha como funciona a ganância humana, né? E justo nos humanos, né? Enfim, os anões também ficaram gananciosos, mas a ganância de poder dos humanos aqui é muito forte, né? O anel teve essa ganância de riqueza para os anões, e para os humanos foi a ganância de poder. E o Isildur não. O Isildur não escutou, né, o conselho do Elrond lá no filme e acabou ficando com o anel, e por conta disso, então, o anel acabou traindo também, porque logo em seguida, pouco tempo depois, ele foi morto por orcs. Todo mundo que pegou o anel de uma forma e quis usá-lo de forma gananciosa, acabou se dando muito mal. Isso a gente vê também claramente com o Boromir, a gente viu com o Isildur, a gente viu com o Gollum também, de certa forma, porque ele mata um amigo dele e fica com o anel. E se torna essa criatura irreconhecível, né? Praticamente não é mais um hobbit, é uma criatura irreconhecível. Então todo mundo que sentiu ganância pelo anel, seja por poder, seja por qualquer outra coisa, acabou sendo então, depois, logo em seguida, traído pelo anel, né? Porque o anel, o que ele mais quer é voltar para o seu senhor. Isso tem que ficar muito claro desde já. O anel, ele quer voltar para Sauron, tá? Então ele vai encontrar maneiras ali de querer voltar para Sauron de qualquer forma. Ele vai tentar encontrar meios de se movimentar, de se mexer. E a gente vai ver isso principalmente nas Duas Torres e no Retorno do Rei também. Enfim, né, o Frodo, então, depois dessa reunião super animadora com Gandalf, decide que ele precisa deixar também Bolsão para levar, enfim, para chegar em Valfenda, ver o Bilbo e depois decidir o que fazer com o anel. E quando ele chega em Valfenda, ele descobre que sim, o anel precisa ser destruído. E aí, então, ele parte para essa viagem. Você acaba ali meio que indo de Penetra, né? O Merry e o Pippin também acabam indo de Penetra. Eles começam saindo da viagem do condado e até que eles chegam numa determinada parte bem perigosa ali, da colina dos túmulos, né? E tem uma cena que parece que eles são todos presos ali, que eles não conseguem sair, e quem acaba ajudando eles a sair dali, desse lugar bem assustador, é o Tom Bombadil, que era, na verdade, um personagem criado pelo Tolkien ali a partir de um boneco de um filho dele, né? E ele acabou trazendo esse personagem para o Senhor dos Anéis. É um personagem, gente, que eu acho meio esquisitão, assim, acho ele meio chatão, né? Eu não sou muito fã do Tom Bombadil, não, acho que ele destoa muito da história. Eu acho que ele seria muito mais legal no Hobbit, né? Eu acho que ele faz parte desse universo mais infantil do Tolkien. Colocar ele aqui no Senhor dos Anéis é um pouco esquisito, o meu de opinião. Sou do time de não sou muito fã do Tom Bombadil, não. Apesar de que ele ajudou bastante aqui os garotos na viagem deles, né? E aí, por fim, eles chegam então numa hospedaria chamada Pônei Saltitante, e lá eles conhecem uma figura bem engraçada, bem curiosa, chamado Passo Largo. Passo Largo, então, é um dos guardiões, que são essas pessoas que acabam protegendo o condado. Então, assim, os hobbits, eles não querem fazer parte de nenhum conflito ali da Terra-média, né? Eles são muito bem onde estão obrigados, mas eles são meio que vigiados, cuidados por esses guardiões a pedido do Gandalf, né? E o Passo Largo é um desses guardiões, e a gente vai descobrir então mais pra frente que, na verdade, o nome dele não é Passo Largo, é só apelido, e que ele é o Aragorn, que também faz parte ali da linhagem de Isildur, então ele seria o herdeiro de Isildur. Eles ficam mega desconfiados do Passo Largo, né? Eles não confiam nele logo de cara. Então eles ficam, mas quem é você? O que você quer? Principalmente o Sam, né? O Sam é muito protetor ali do Frodo. E eu acho isso muito legal, gente. Eu acho isso maravilhoso aqui no Cidade do Anel. O quanto que o Sam cuida do Frodo. O Frodo não teria conseguido passar por toda essa jornada aqui no Senhor dos Anéis sem a ajuda do Sam. O Sam, pra mim, é
um grande herói, talvez o verdadeiro herói aqui da história, né? Isso não desmerecendo o Frodo, tá? Mas o que o Sam vai fazer aqui, principalmente nas Duas Torres, que a gente vai conversar no próximo mês, e no Retorno do Rei também, né? Principalmente na última parte do Retorno do Rei, é um negócio incrível. E isso é maravilhoso também no Senhor dos Anéis, essa questão da amizade, da lealdade. Enquanto que o Saruman traiu, né, o Gandalf traiu os magos, né, acabou virando a casaca, indo pro lado do Sauron, né, a gente tem um exemplo aqui de lealdade dos hobbits, né, e não só dos hobbits, mas também a lealdade do Aragorn, a lealdade do Gimli, do Legolas para com a causa, né, eles não viram a casaca, né, então assim, tem essa questão muito forte presente aqui no Senhor dos Anéis, da amizade, do companheirismo também, que é maravilhoso, e essa prova de lealdade que o Sam então tem pelo Frodo, que eu acho um dos pontos altos do romance. Então eles chegam em Valfenda e tem um conselho de Elrond, e no conselho então é decidido que sim, o anel tem que ser destruído, ninguém pode ficar com o anel. Alguns perguntam, mas não dá pra gente destruir o anel? Não, só há uma forma de destruir o anel, que é levando esse anel para a montanha da perdição em Mordor. E aí acho que é nesse momento realmente que Frodo então percebe que a missão caiu sobre ele, até porque o anel foi herdado por ele, né? O Bilbo ficou com o anel, e o Bilbo não tinha condições nenhuma de ir, por mais que ele fala, não, eu vou sim, eu vou destruir o anel, não, né? O Bilbo já estava velho, acabou sendo então realmente a missão do seu sobrinho Frodo, é destruir um anel, mas é muito legal, ele fala, olha, eu vou, mas eu não sei o caminho, né? Então ele vai precisar da ajuda, e aí é formado a comitiva do anel, ou a Sociedade do Anel, que é então aqui o título do livro. Nessa sociedade estão Frodo, Sam, Merry e Pippin, né, os hobbits, representando os hobbits. Está o Aragorn e o Boromir representando os homens. Está o Gimli representando os anões e o Legolas representando os elfos. Como são 9 Nazgûls, né, 9 espectros do anel, então são 9 também que compõem a comitiva do anel, né, tecnicamente até combater os Nazgûl, né, se for necessário no meio ali do caminho. E aí quando eles chegam em Moria, né, depois que tentam passar por Carádaras, né, a gente tem então aquilo lá que eu contei para vocês sobre Moria, né, e Moria tá escondido o Balrog, né, que essa criatura maligna ali, desde os tempos antigos, é uma criatura de Mordor, né, que estava ali escondida, e também Moria estava dominada por orcs, né, os orcs vieram então e dominaram a cidade, para tentar saquear as riquezas dos anões. Um dos anões do Hobbit, ele tentou, né, retomar Moria, mas infelizmente não conseguiu resistir aos ataques dos orcs e acabou falecendo. E é nesse túmulo de Balin que eles passam ali em Moria, e é contada em resumo essa história, tá? E aí a gente tem uma das cenas mais tristes aqui no Senhor dos Anéis, que é a queda do Gandalf, né? O Gandalf vai tentar lutar com o Balrog, né? E só que, enfim, ele consegue derrotar o Balrog, mas o preço que ele paga também foi muito alto, né? Ele acabou caindo no abismo junto com o Balrog. E é uma cena assim super triste, gente. Então, nossa senhora, é uma cena realmente de cortar o coração. A gente sabe, né, quem já leu sabe o que aconteceu realmente, mas mesmo assim, pra quem tá lendo a primeira vez, a gente fica, como assim? O cara já morreu, gente? Como assim? Ele é um dos protagonistas, não pode isso acontecer. Mas pois é, a gente perdeu o Gandalf aqui. Então eles chegam em Lothlórien, acabam passando uma temporada ali para descansarem, para recobrarem as forças. Tristes, né, pelo que aconteceu com Gandalf, coração pesado. Eles conhecem então a Galadriel, né, a senhora ali de Lothlórien, e ela então tem uma cena muito legal dela com o Frodo, né, que o Frodo meio que oferece para ela um anel, né, se ela quer ficar com um anel. E ela diz, olha, se eu ficar com esse anel, eu vou ser super poderosa, eu vou ser super, né, rainha de tudo, mas eu ia ser terrível, né. Ela é meio que tentada também pelo anel, mas eu acho que a Galadriel ela é muito mais forte que o anel, na minha opinião, e aí então ela acaba passando pela tentação do anel, e ela fala, né, depois pro Frodo, não sou mais essa rainha terrível, eu sou novamente a Galadriel. Aí ela oferece presente pros 8 membros da comitiva, e eles partem novamente, então, só que aí fica aquela dúvida, né, eles estão chegando num caminho aqui, que eles vão ter que decidir, ou eles vão para Gondor, tal como queria Boromir, e aqui eu acho que o anel já tá, né, fazendo seus recálculos aí, eu acho que aqui o anel já tá querendo fugir do Frodo, ou seguir para Mordor, né, e eles ficam um tempão ainda matutando, pensando, puxa, e agora, pra onde a gente vai? A gente vai para Mordor ou a gente passa pro Gondor primeiro? E aí fica nesse impasse. Aí então eles passam, fazem aquela viagem pelo Grande Rio, né, com os barcos dos elfos, né, ganham o presente deles,
E aí a gente chega então no último e fadado capítulo, né, do rompimento da sociedade. Fica nesse impasse de que não sabe para onde eles vão. Eles param no meio do caminho e falam, bem, vamos pensar. E aí depois daqui 1 hora a gente volta e conversa e decide para onde a gente vai. E aí então que o Boromir vem, né, vai atrás do Frodo e ele fala, olha, deixa eu levar o anel para Gondor, né? O meu pai vai ficar orgulhoso, ele vai querer esse anel, a gente vai precisar dele, etc. E o Frodo, né, fala, não, mas peraí, não é bem assim, eu não posso levar o anel para lá, porque não é essa a ideia é destruí-lo, etc. E aí, a fatídica cena do Boromir tentando roubar o anel do Frodo. Coitado do Frodo, gente, eu imagino a cena, o Boromir, um homem alto, forte, um guerreiro, e o Frodo, enfim, nem metade do tamanho dele, ele não era páreo pro Boromir, né? E aí o Frodo dá no pé e é nesse momento que ele decide, não, eu preciso seguir sozinho, né? E eu acho que é um momento muito triste pro Frodo, é um momento, assim, dramático realmente aqui, esse final da Sociedade do Anel, porque o Frodo acha que ele tem que levar o fardo sozinho, né? Ele acha que o fardo é dele, foi ele que herdou esse problema, então ele vai com esse fardo sozinho, está disposto a ir sozinho, mas ele não, eu tenho certeza que absoluta que ele não ia conseguir levar esse anel sozinho para Mordor. E o Sam, né, como eu falei, com toda a sua lealdade, acaba então desconfiando, né, que o Frodo está fugindo, né, os outros começam a procurar pelo Frodo, né, o Merry, o Pippin, o Aragorn, o Legolas, começam a procurar pelo Frodo e chamando o Frodo, até que o Sam pensa, pera, ele tá indo embora sozinho, ele acha então que o fardo é só dele, mas não é só dele, eu vou com ele também. Então o Sam é sempre esse cara que ele acaba se metendo assim, onde não é chamado. Então ele vai com o Frodo, sai do condado com o Frodo, porque ele ficou bisbilhotando a conversa com Gandalf, ele invade o conselho de Elrond também, sabia que o Frodo estava indo embora sozinho, enquanto os outros estavam atrás dele. Então assim, aqui no final, então assim, o Sam, ele é muito inteligente. Eu poderia chamar de Sam o sábio aqui também, porque o Sam é muito sábio também, ele é muito esperto. E aí o livro termina, né, então, com o Frodo e o Sam partindo sozinhos ali com os barcos para Mordor, né? E aí, gente, eu acho que muita gente, assim como eu, que leu há muito tempo, achava que a morte de um determinado personagem, né, tirando o Gandalf, ia acontecer nesse livro, mas não aconteceu nesse livro. Aconteceu no filme, mas não nesse livro, né? E essa morte vai acontecer lá, então, no começo das Duas Torres, né, que é uma morte também muito triste, uma perda muito grande de um personagem importante aqui para a história, né? Então, é isso. Para mim foi maravilhosa essa releitura, estou adorando esse projeto. Como eu falei para vocês, foi uma coisa meio que de última hora, não deu para avisar com antecedência, porque foi realmente uma coisa que eu pensei assim, da noite pro dia. Mas eu estou amando revisitar O Senhor dos Anéis, amando muito. Para mim está sendo um deleite. Eu acho que agora sim, realmente eu estou fazendo uma leitura bacana, uma leitura que dá para aproveitar, que dá para entender, né, lendo assim de uma vez só, lendo também junto com vocês. Então, para mim tá sendo uma maravilha reler esse livro, tá certo? Então a gente volta no próximo mês de junho para conversarmos sobre a segunda parte, que é As Duas Torres, tá certo? E lembrando também com spoilers. Sobre os filmes eu vou estar comentando lá no meu Instagram, tá? Então caso você não me segue, me siga lá, que lá que eu vou comentar conforme eu for assistindo aos filmes, né, eu vou comentando lá com vocês. Eu vou assistir as versões estendidas, tá? Então eu nunca assisti as versões estendidas, assim, dos 3 filmes, eu vi a versão estendida só do segundo, eu acho, mas do primeiro e do terceiro sempre a versão normal do cinema. Eu vou, assim, criar coragem e assistir as 3 versões estendidas, porque são muito longas, acho que a primeira versão tem 3, quase 4 horas, né, a segunda tem 4 horas, a terceira mais 4 horas. A gente vai conversando, então, por lá. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.